Essa questão nos diz que uma pessoa tomou 60 mg de antibiótico. Perceba que nesse problema as variáveis são o tempo e a quantidade de substância no organismo dessa pessoa. O tempo aqui eu vou representar pela letra T e a quantidade eu vou representar pela letra V. O tempo está medido em horas e a quantidade em miligramas. O enunciado diz também que a meia-vida da substância é de 6 horas. Vamos entender o que isso quer dizer. Eu comecei a montar uma tabela aqui e coloquei que no tempo zero a quantidade é de 60 miligramas. É exatamente o momento da ingestão da substância. Quando o enunciado nos diz que a meia-vida é de 6 horas, isso quer dizer que 6 horas depois, a quantidade de substância no organismo é a metade. A meia-vida é sempre assim. É o tempo necessário para que a quantidade caia à metade. Isso quer dizer que se eu esperar mais 6 horas, ou seja, após 12 horas, a quantidade dessa substância no organismo cai para a metade de 30, ou seja, passa a ser de 15 miligramas. Só com essa análise já foi possível responder a primeira pergunta, que é, após 12 horas de ingestão, qual é a quantidade que ainda permanece no organismo? E eu já vou anotar aqui, a quantidade é 15 miligramas. Acontece que na letra B, o problema faz uma pergunta não tão fácil de ser respondida, porque pergunta-se qual é a quantidade quando o tempo vale 3. Então vai ser melhor aqui a gente tentar identificar qual é a função que modela a situação para poder responder a letra B. Perceba que no momento em que a gente descobrir qual é a função que modela a situação, a gente vai estar respondendo a letra C primeiro, para depois responder a letra B. Já é possível identificar que o nosso modelo deve ser uma função exponencial. Por quê? Porque em intervalos iguais, que no caso aqui são intervalos de 6 horas, em intervalos iguais, o que acontece é uma multiplicação pelo mesmo fator. Então, note que a cada 6 horas eu multiplico a quantidade por 0,5. Isso indica claramente que a nossa função tem que ser uma função exponencial. Agora a gente vai pensar e tentar descobrir que função exponencial é essa. A resposta vai ser a seguinte. Primeiro, eu quero chamar atenção para o fato de que o nosso valor inicial é 60. Então, a cada passagem, a cada pacote de 6 horas, o 60 vai sendo multiplicado por 0,5. Então, perceba que depois de 2 pacotes de 6 horas, o 60 foi multiplicado por 0,5 2 vezes, o que nos deu como resultado 15. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a quantidade, que eu estou representando pela letra V, pode ser calculada a partir do valor inicial, que é 60, através de multiplicações por 0,5. A única coisa especial que acontece aqui é que essa multiplicação por 0,5 ela não acontece a cada unidade de tempo, e sim a cada 6 unidades de tempo. É por essa razão que, em vez de colocar t aqui no expoente, a gente vai colocar t dividido por 6, justamente porque a gente está trabalhando com pacotes de 6 unidades de tempo. Então, com isso, a gente responde a letra C. A quantidade após t horas de ingestão é 60 vezes 0,5 elevado a t sobre 6. E perceba que isso nos permite calcular qual é a quantidade depois de 3 horas, que é o que está sendo perguntado na letra B. Basta usar a função ao nosso favor e substituir o t por 3. Isso quer dizer que a gente está elevando o 0,5 a meio. E elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Portanto, o resultado será 60 vezes a raiz quadrada de 0,5. A raiz de 0,5 é aproximadamente 0,7. Então, a gente tem 60 vezes 0,7, o que vai dar aproximadamente 42 miligramas.